Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Open your Bible in Matthew chapter 5. Nós vamos ler dos versículos 1 a 16. We will read from 1 to 16. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Jesus, seeing the crowds, he went up on the mountain, and when he sat down, his disciples came to him. E abrindo a boca os ensinava dizendo: And he opened his mouth and taught them, saying, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus, dos céus. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus, dos céus. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven, for so they persecuted the prophets who were before you. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. You are the salt of the earth, but if salt has lost its taste, how shall its saltiness be restored? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled under people's feet. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá a luz a todos que estão em casa. Nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand, and it gives light to all in the house. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Vou pregar uma mensagem de Jesus Cristo hoje, I'm going to preach a message of Jesus Christ today que ele pregou há 2000 anos atrás. that he preached 2,000 years ago As palavras dele, in his words do pastor Jesus. of Pastor Jesus. Levante a sua mão. Raise your hand. Oremos ao Senhor. Let's pray to the Lord. Pai, estamos na tua casa. Father, we're in your house. Viemos aqui adorar ao Senhor. We've come here to worship you. Sabemos que o Senhor está aqui. We know, Lord, that you are Eu here. peço agora que o Senhor venha falar conosco And I ask now that you speak with us através da tua palavra. through your word, Que a tua palavra possa penetrar corações. that your word may penetrate the hearts, Que a tua palavra possa penetrar alma, that your word may penetrate the soul, espírito, the spirit, mente mind, e transformar vidas aqui nesta manhã. and transform lives here this morning. Salva, Senhor. Save, Lord. Cura, Heal. liberta, Deliver. faça milagres. Do miracles. Em nome de In the Jesus. name of Jesus. Nós te We agradecemos. thank you. Fica conosco. Be with us. Em nome de In Jesus. the name of Jesus. Quantos dizem How amém? many say amen? Sente-se, You may be seated. se ajeita Get yourself situated e olha para mim. and look up to me. Mateus, Marcos, Lucas e João Matthew, Mark, Luke, and John falam sobre Jesus Cristo speak on Jesus Christ de uma maneira bem detalhada. in a very detailed way. O livro de Mateus, ele apresenta Jesus como rei The book of Matthew presents Jesus as king e rei dos judeus, and the king of the Jews, mas não exclusivamente somente dos judeus. but not exclusively for the Jews. Jesus Cristo é o nosso rei também, amém? Jesus Christ is also our king, amen? Isso. Yes. E o livro de Mateus apresenta ele como rei. And the book of Matthew presents him as king. No capítulo 1,
On chapter 1, nós vemos a genealogia de we Jesus. see Jesus' genealogy, E Mateus apresenta ele como descendente de Davi. and Matthew presents him as the descendant of David, E isso o torna herdeiro legítimo do trono de Israel. and this makes him a legitimate heir of the throne of Israel. No capítulo 2, nós vemos os magos saindo do Oriente a Jerusalém On chapter 2, we see the Magi coming to Jerusalem para presentear, to gift, para adorar o Rei Jesus. to worship the King Jesus. No capítulo 2, nós vemos também Herodes tentando matar o rei. On chapter 2, we also see Herod trying to kill the king. No capítulo 3, nós vemos João Batista anunciando a chegada do rei e do seu reino. On chapter 3, we see John the Baptist announcing the arrival of the king and the kingdom. E a sua mensagem era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. And his message was, repent, for the kingdom of God of heaven is here. No capítulo 4, nós vemos Satanás desafiando o rei. On chapter 4, we see Satan challenging the king. No capítulo 4, nós também vemos o rei Jesus estabelecendo o seu quartel-general na Galileia. On chapter Headquarters. Thank you. On chapter 4, we also see King Jesus setting up his headquarters in Galilee, Onde ele começou a ensinar e a curar. where he started to teach and heal. E no capítulo 5, o rei Jesus, ele começa a estabelecer a constituição do seu reinado. And on chapter 5, King Jesus starts to establish the constitution of his reign. Presta atenção, Pay attention. todo rei tem reino. Every king has a kingdom, E todo reino tem constituição, and every kingdom has a constitution. tem regra, There's rules, tem estatuto, there's laws, tem lei. there's laws, Amém? statutes. Amen? Então, igreja também tem constituição, So the church also has a constitution, tem regra, has rules, tem estatuto, has statutes, bylaws, bylaws, e tem lei. and law. E a regra, lei, constituição do reino estabelecida por Cristo And the laws that are established in the kingdom of Jesus Christ tem que ser a regra, lei e a constituição que a igreja segue. needs to be the rules, the laws, the constitution that the church follows. Será que você pode dar um amém? Can you give an amen? Então nós vamos estudar hoje um pouco sobre as regras do reino. So today we're going to study a bit about the rules of the kingdom. E no versículo 1, versículo 2, nós vemos uma multidão se aproximando de Jesus Cristo. And on verse 1 and 2 we see a crowd approaching Jesus Christ. Se aproximando de Jesus e dos seus discípulos. Approaching Jesus Christ and his disciples. E a Bíblia diz que Jesus ele se assenta para ensinar. And the Bible says that Jesus sits down to teach. E isto é muito importante, And this is very important porque na cultura judaica, quando você ia pregar, você pregava em pé. because in the Jewish culture when you were to preach, you would preach standing up. Mas quando você ia ensinar, você ensinava sentado. But when you were to teach, you would teach sitting down. E essa posição física de Cristo And this physical position of Christ fala muito da importância daquilo que ele estava para fazer, speaks a lot on the importance of what he was about to do, da seriedade daquilo que ele iria ensinar. how serious that which he was about to teach. E no versículo 3 ele começa a ensinar talvez o sermão mais importante da Bíblia para nós. And on verse 3, he starts what is the greatest sermon in the Bible for us. E eu quero mais uma vez te encorajar a estudar capítulos 5, 6 e 7. And once again, I'd like to encourage you to study chapters 5, 6, and 7. São os fundamentos e os princípios do cristianismo. They're the foundations and principles of Christianity. E no capítulo 3, a primeira palavra que sai da boca dele And on verse 3, the first word that comes out of his mouth é bem-aventurado. is blessed. Bem-aventurado significa feliz. Blessed means happy. Deixa eu fazer uma pergunta para você antes de eu dar continuidade. Let me ask you a question before I continue. Quem aqui gostaria muito de ser feliz? Who here would really like to be happy? Metade da igreja. Half the church, A outra metade pode ir embora. the other half you can leave. Que a mensagem não é para você. This message is not for you. Pode continuar no teu canto. You may continue in your Vou corner. perguntar de novo para você pregar comigo, I'll ask ok? again for you to preach along, okay? Quem aqui gostaria muito, mas muito de ser Who feliz? here would truly want to be happy and joyful? O ser humano, Mankind, crente ou não crente, Christian or not, tem uma missão em comum aqui nesta terra. has a common mission here on this earth. Buscar a felicidade. To seek out happiness. Sim ou não? Yes or no?
Todo mundo quer ser feliz. Everybody wants to be happy. Todo mundo quer buscar a felicidade. Everybody wants to seek out happiness. E a Constituição deste país, And the constitution of this ela te country garante a busca pela felicidade, guarantees you the seeking out of this happiness. contanto que você siga as suas regras, As long as you follow its rules. as suas leis. Its laws. Eu tenho uma notícia boa para você. I have some good news for you. Uma notícia muito boa. Very good news. E eu gostaria que você desse um glória a Deus e um aleluia. And I would like for you to give a glory to God and a hallelujah. Jesus também quer a nossa felicidade. Jesus also wants our happiness. Se ele não quisesse, If he didn't want it, ele não começava esse sermão he wouldn't start this sermon com bem-aventurado, with blessed, com feliz. with happy. E lá em Salmos capítulo 33, versículo 12, And in Psalm 33:12, a Bíblia diz: bem-aventurada the Bible says, blessed é a nação is the nation cujo Deus that the God é o Senhor. is the Lord. Feliz Happy é a nação is the nation cujo Deus who their God é o Senhor. is the Lord. Se esta nação If this nation quiser ser abençoada, wants to be blessed feliz, happy, de uma maneira in a sobrenatural, supernatural ela way, precisa começar it needs to start a olhar to look para a Bíblia, to the Bible, para o cristianismo, to Christianity, para Jesus Cristo Jesus Christ, e para esta palavra. and to this word. Porque quando eu vou para a Bíblia, Because when I go to the Bible, eu percebo que o povo de Deus, I notice that the people of God, os crentes, the Christians, deveriam ser o povo mais feliz, they should be the happiest people, mais alegre the most joyful que anda people nesta terra. that walks on this earth. Vou falar de novo, I'll say it again, pra você dar um sorriso, for you to smile, pra você mostrar a tua for felicidade you to show your joy, por ser crente em Cristo for Jesus. being a Christian in Christ O Jesus. povo de Deus The people of God deveria ser should be o povo mais feliz, the most joyful people, mais alegre most happy que people anda nesta that terra. walks on this earth. Você tem dente? Do you have teeth? Deixa eu ver teu dente Let me então. see your teeth. Se você não tem, If you don't have teeth, deixa eu ver também. let me see your gums. Mas vamos falar a verdade? But let's speak honestly. Nem todos os crentes são felizes. Not every Christian is happy. Você sabe por quê? And you know why? Porque tem crente Because there's Christians que segue mais a lei da terra that follow the law of the earth more do que as leis de Cristo. than the laws of Christ. Tem crente There's Christians mal-humorado, who have bad attitude, grumpy, carrancudo, all upset, cara fechada, closed off face, depressivo, depressed, porque ele segue muito mais because they follow much more a CNN, CNN, o YouTube, YouTube, a Fox, Fox, ABC, ABC, Globo, Globo, Record, Record, SBT, SBT, e sem ler mais o que and I don't know what else do que Cristo. than Christ. Você consegue pregar You can preach tudo que a CNN fala, everything that CNN says, mas você não consegue recitar but you can't recite um versículo desse sermão. a verse of this sermon. E Jesus começou o seu sermão dizendo: And Jesus started his sermon by saying, bem-aventurado, blessed, feliz. happy. Então eu quero hoje And so today, te colocar no caminho I want to put you on the path da felicidade. of happiness. Não sou Silvio Santos, não, I'm not Silvio Santos, mas eu quero hoje but today, te colocar no caminho I want to put you on the path da felicidade. of happiness. Versículo 3. Verse 3, E ele começa: and he starts, bem-aventurado blessed os pobres de espírito, are the poor in spirit, porque deles é o reino dos for céus. theirs is the kingdom of heaven. Bem-aventurado Blessed, os pobres, the poor, os pobres the poor de in espírito. spirit. O mundo lá fora The world out there
Ele prega que o primeiro passo para a felicidade preaches that the first step to happiness é a autoconfiança, is self-trust, é a autoestima, is your self-esteem. é você se sentir bem com você It's mesmo. for you to feel good with yourself. Tem coaches lá fora pregando isso. There are coaches out there preaching this. Tem psicólogos tentando te ajudar a você se encontrar. There are psychologists trying to help you find yourself. Tem até pastores trabalhando nisso. There are even pastors working on E this. Jesus na contramão, And Jesus, on the ele wrong começa hand, o sermão dele he starts his sermon dizendo que feliz saying that blessed é o pobre de espírito. are the poor in spirit. O que Jesus está falando aqui? What is Jesus saying? Feliz Happy é aquele que me encontra is the one who finds e me reconhece and a recognizes sua pobreza espiritual. their spiritual poverty. Feliz Happy é aquele que escuta a minha voz is the one who hears my e voice reconhece and e recognizes vê and sees a sua pobreza, their a poorness, sua nudez, their a nakedness, sua cegueira, their a blindness, sua miséria, their misery, a sua desgraça their disgrace. espiritual. Spiritually. Feliz Happy é aquele is the one que se arrepende who repents quando escuta when they hear a minha voz. my voice. Isaías no capítulo 5, Isaiah chapter 5, ele ainda não se enxergava. he still didn't see himself. Ele ainda estava um pouquinho cheio de He si. was still kind of full of himself. Ele enxergava o defeito dos He would outros. see the issues in others. Ai de vocês que fazem isso. Woe of you who do this. Ai de vocês que fazem Woe aquilo. of you who do that. Mas aí no capítulo 6, But then on chapter 6, ele tem um encontro com Deus. he has an encounter with Ele God. vê o Senhor He sees the Lord assentado sobre um alto e sublime trono. seated upon a high throne. E ele vê os anjos And he sees the angels clamando uns para outros. crying out one to another. Santo, Holy, Santo, holy, Santo holy é o Senhor is dos the Lord of exércitos. hosts. Toda a terra está cheia da sua The glória. whole earth is filled with his glory. De repente Isaías, And then suddenly ele se Isaiah encontra diante de uma visão. finds himself before a Ele vision. vê Deus em um trono. He sees God in a Ele throne. vê a casa cheia de He glória, sees the house filled with glory, cheia de fumaça. filled with smoke. Você sabe qual que é a primeira atitude de Isaías? Do you know what Isaiah's first action is? É reconhecer a sua pobreza de It espírito. recognizes how poor he is in Ele olha spirit. para Deus He looks to e fala God assim: ai de and he mim, says, woe of me, ai de mim, woe of me, que vou perecendo. who is perishing. Sou homem de lábios impuros I am a man of unclean lips, e eu habito no meio de pessoas com lábios impuros. and I abide amongst people with unclean lips. Pedro, Peter, quando ele experimentou a abundância de Cristo, when he experienced the abundance of Christ, vivendo uma das pescas mais sobrenaturais que já aconteceu aqui nesta terra, living one of the greatest fishings that supernaturally that has happened on this earth, quando ele passa por aquela situação, when he goes through that situation, você sabe qual que foi a atitude de Pedro? do you know what Peter's attitude was? Ele reconhece a sua pobreza espiritual. He recognized his poorness in Ele se spirit. prostra diante de He Cristo. bows before Christ. E ele fala: Senhor, He says, Lord, ausenta-te de mim, go away from me, porque eu sou um homem pecador. because I am a sinful man. João, John, quando ele estava na ilha de when Patmos, he was in the Isle of Patmos, de repente Jesus aparece para ele. suddenly Jesus appears to him. Ele reconhece a sua pobreza He espiritual. recognizes his poor E a spirit. Bíblia diz que ele cai aos pés de Cristo And the Bible says that he falls at Jesus' feet como um morto. as dead. Você sabe por que alguns não se prostram diante do Senhor? Do you know why some don't bow before the Lord? Você sabe por que alguns não caem diante do Senhor? Do you know why some don't fall before the Lord? Você sabe por que alguns não enxergam a pobreza de espírito? Do you know why some don't see the poor in spirit? Jesus ele tratou deste assunto a uma igreja chamada Laodiceia. Jesus spoke of this to a church called Laodicea. Ele ministrou sobre este assunto para esta igreja. He ministered to this church about that. Ele disse que lá daquela igreja, He said, there at that church, alguns estão mornos. some are warm. Eles acham que eles são ricos. They think they are rich.
Eles acham que eles têm muita coisa. They think they have a lot of things. Eles acham que a riqueza está no dinheiro, They think that richness is in money. está na família, It's in the family. está na It's saúde, in health. está nas It's conquistas, in what you can está conquer. no ministério. It's in the ministry. E essa ilusão tem enganado muita And gente. this illusion has deceived E many Jesus people. fala assim: você não é rico não, And Jesus says, no, you're not você rich. é pobre, You're poor. você está nu, You're naked. você é um miserável. You're miserable. Você quer ser rico? Do you want to be rich? Compra de mim ouro, Buy from me gold. ouro refinado. Refined Você gold. quer ver o que é definição de riqueza? Do you want to see what the definition of rich Você is? quer ver como que Jesus define Do you riqueza? want to see how Jesus defines rich? Abre a sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Open your Bible to Ephesians chapter Lê 1. comigo Efésios capítulo 1. Read with me Ephesians Olha a chapter 1. definição de riqueza. Look at the definition of richness. Capítulo 1, versículo 3. Chapter 1, verse 3. Abre a sua Bíblia. Open your Bible. Abre a sua Bíblia. Open your Bible. Efésios capítulo 1, Ephesians chapter 1, versículo 3. verse 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais who has blessed us with every spiritual blessing nos lugares celestiais em Cristo, in the heavenly places in Christ, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, even as he chose us in him before the foundation of the world, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, that we should be holy and blameless before him. e nos predestinou para filhos da adoção por Jesus Cristo, He predestined us for adoption to himself as sons through Jesus Christ, para si mesmo segundo o beneplácito de sua vontade, according to the purpose of his will, para louvor e glória da sua graça, to the praise of his glorious grace, pelo qual nos fez agradáveis assim no amado, with which he has blessed us in the beloved. em quem temos a redenção pelo seu sangue, In him we have redemption through his blood, a remissão das ofensas. the forgiveness of our trespasses. Segundo o quê? According to what? Segundo as riquezas. According to the riches. As riquezas. The riches. As riquezas. The riches de sua graça, of his grace, que ele tornou abundante which he lavished upon para us. conosco. Upon us. Crente rico em Cristo A rich Christian in Christ é crente cheio de graça. is a Christian filled with É grace. crente lavado pelo sangue de A Cristo. Christian washed by the blood É of Christ. crente que tem a remissão das suas A ofensas. Christian who has remission of their offenses. Quantos ricos em Cristo nós temos aqui hoje? How many rich in Christ do we have here today? Não deixa Do not allow essa terra this earth te enganar. to fool you. Tem muita gente There are many people associando associating a aprovação de Deus, the approval of God, fé, faith, com coisas materiais. with materialistic Se things. Deus me abençoa, If God blesses se me, Deus me dá, if God gives se me, eu tenho, if I have, então Ele está me aprovando. then He's approving of Então me. eu sou rico nele. Then I am rich in Him. Se fosse assim, If it was so, o Bill Gates Bill Gates seria um dos homens mais aprovados por Deus nesta would be terra. one of the most approved men of God on this earth. Você quer começar a ser feliz? Do you want to start to be happy? Eu vou te dar 10 segundos I'll give you 10 para seconds você falar com o Senhor for you to speak to the e Lord reconhecer and a recognize tua pobreza espiritual. your poorness in Não fala spirit. dos outros, não. Don't speak on Não others. cutuca ninguém, não. Don't poke E não anybody. fica pensando em quem deveria estar aqui também, não. And don't stay thinking of who should have been here. Quem está aqui hoje Who's here today é você. is you. Então eu vou te dar 10 segundos So I will give you 10 para você seconds falar para Jesus: for you to tell Jesus, 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 eu sou pobre, man. I am poor. Eu sou miserável. I am miserable. Eu sou nu. I am naked. Eu sou pó. I am dust. Não estou no controle de nada. I have control of nothing. Ah, pastor, não sou não. Oh, Pastor, I'm not. Então você é santo. Then you are holy. Você está no lugar errado. You're in the wrong place. Você tinha que estar no céu. You should be in heaven already. Pede para o Senhor te levar. Ask the Lord to take you, Porque eu garanto because I que guarantee todos nós que estamos aqui hoje, that all of us who are here today, hoje mesmo, today, nós já pecamos. we've already sinned. Se tem alguém aqui If there is someone here que hoje that today não pecou, has not yet sinned, pede para o Senhor ask the Lord te promover. to promote you, Porque você é a quarta pessoa da because Trindade. you're the fourth person in the Trinity.
Então somos todos pobres, We are all poor, miseráveis. miserable. Continua. Continue. Versículo 4. Verse 4. Bem-aventurado Blessed os que choram, are those who mourn, porque eles serão consolados. for they shall be comforted. Os que choram, Those who mourn, porque eles serão consolados. for they will be comforted. No versículo 1, On verse 1, Jesus fala sobre a pobreza de espírito. Jesus speaks on the poorness of spirit. Quando você é pobre de espírito, When you are poor in spirit, quando você se arrepende de verdade, when you truly repent, quando você se reconhece como um pecador, when you recognize yourself as a sinner, como uma pessoa falha, as a person who fails, você chora. you cry and mourn. Você sente uma tristeza profunda no teu espírito. You feel a deep, profound sadness in your spirit. Você sente vergonha. You feel ashamed. Mas de acordo com a Bíblia, But according to the Bible, é uma tristeza para arrependimento it is a sadness unto que repentance traz salvação. that brings forth salvation. Você chora, You cry, mas Jesus disse que os que choram but Jesus said that those who cry serão consolados. will be comforted. Essa palavra consolado This word comforted, significa curado, it means healed, restaurado, restored, fortalecido, strengthened, encorajado, encouraged, transformado. transformed. Presta atenção. Pay A attention. primeira coisa que o evangelho faz na tua vida The first thing the gospel does in your life é revelar a tua pobreza. is reveal your poorness. Só que ela não revela a tua pobreza It doesn't just reveal your poorness para te humilhar. to shame you. Jesus revela a tua pobreza Jesus reveals how poor you are para ele te so consolar, that he may comfort para you, ele te so that restaurar, he may restore you, para ele fazer você so entender that he can make you que o understand único que pode resolver o problema da tua that the alma only one that can solve the issue of your soul é ele. is him. Nós estamos falando de reino. We're speaking of kingdom. O passaporte de entrada no reino dos céus The passport to enter the kingdom of heaven é a nossa pobreza. is our poorness. Você mostra a tua pobreza, Those who show that are você poor, entra. you enter. Quando você entra, When you enter, Jesus está de braço aberto, Jesus has his arms te wide esperando open, waiting for para te you, consolar. to comfort you. Jesus não está no business Jesus is not in the business de humilhar ninguém, of shaming anybody, destruir ninguém, of destroying de anybody, arrebentar com ninguém, of ripping someone de apart, expor ninguém. of exposing anybody. Jesus, ele quer ter um tete a tete com você, Jesus wants to have a para tete-a-tete você for reconhecer you to que você recognize precisa de um Senhor e Salvador. that you need a Lord and Savior. Então ele deixa você se expor para você And mesmo, so he allows you to expose yourself até você se ajoelhar. until you kneel, Aí ele chega. and then he arrives. Aí ele coloca veste nova, And then he puts new clothes, sapato novo, new shoes, anel novo. new ring. E ele começa a te chamar de And filho. he starts to call you child, filha. son, and E daughter. ele começa a enxugar todas as tuas And he lágrimas. starts to wipe all of your E ele tears. começa a tratar de He você, starts to take care a of you, curar tua alma, to heal your soul, curar as tuas feridas to heal your e a te injuries, chamar para um and propósito. to call you into a purpose. Tem muita gente chorando There are many people crying no colo dos outros, on other people's laps, chorando crying para pai e mãe, to father and mother, chorando crying para médico, para to psicólogo, para do- advogado. doctors, lawyers, Eu psychologists. quero te sugerir hoje, I want to suggest to you vai today, chorar para Cristo, go cry to que Ele é Christ, o único que pode te consolar de for He's verdade. the only one who can truly Só Ele comfort tem you. palavra de vida eterna. Only He has the word of eternal life. Bem-aventurado Blessed os que choram, are those who mourn, porque eles serão consolados. for they shall be comforted. Bem-aventurados os mansos, Blessed are the meek, porque eles herdarão a terra. for they shall inherit the earth. Os mansos. The meek. Deixa eu falar um negócio para você. Let me tell you something. Você que é bravinho, You who are angry, hot-headed,
Ser manso Being meek, não é sinal de fraqueza. it's not a sign of weakness. Ser manso Being meek não é ser bobo. is not being stupid. Full A fool. não é ser mole. It's not being soft. Ser manso To be meek é você ser forte, is being strong, mas você tem a sua força controlada. but you have your strength controlled. Ser manso To be meek é você ter autocontrole. is for you to have self-control. É você dirigir uma Ferrari, It's for you to drive a Ferrari, mas saber que o sinal está vermelho. but know that it's a red light. É você dirigir um Mustang 5.0, It's for you to drive a 5.0 Mustang, mas saber que o speed limit é 35 milhas por hora. but knowing that the speed limit is 35 miles an hour. Tem força, There's strength, tem potência, there's a lot of potential, mas tem controle. but there's control. Bobo Fool é o que perde o controle. is the one who loses control, É o que fala o que não deve, the one that says what they shouldn't, ou que não fala o que deve. or doesn't say what they should. Paulo falou sobre isso Paul spoke on this lá em Romanos. in Romans. Bobo Foolish é o que decide de cabeça is quente. the one who decides hot-tempered. Bobo Foolish é o que age, aliás, não age, reage. is not the one who acts but reacts. Esses são os tolos. Those are the foolish. No reino de Cristo In the kingdom of Christ, não tem lugar para cabeça quente. there is no room for hot-headedness. Não tem. There isn't. Não tem lugar para gente briguenta. There isn't a space for people who like to fight, Não tem lugar para gente que arruma confusão. for people who look for confusion. Cadê os amém? Where are the amens? Não tem. There isn't. Não tem. Jesus deixou isso muito claro. Jesus left this very clear. De repente ele está lá no jardim do Getsemane Suddenly he's at the Garden of Gethsemane com 3 with discípulos. 3 disciples. Chega a 600 soldados, 600 soldiers mais arrive, Judas para traí-lo. and plus Judas betraying him. Quando Judas está lá no processo de beijar ele, When Judas is there in the process to kiss him, Pedro pega uma espada Peter grabs a sword e corta a orelha de um rapaz. and cuts the ear off of a man. Jesus olha para aquela situação. Jesus looks at that Fala, situation. "Pedro." He says, Peter, Relaxa, relax, relaxa, relax, relaxa. relax. Você vai andar comigo. If you're going to walk with me, Quem está no controle sou eu. who's in control is me. Relaxa. Relax. Guarda a espada. Put the sword away. Você não precisa tirar a espada, não. You don't have to pull it out. Você pode guardar a espada. Put the sword away. Relax. Relaxa. Ó, Look, faz isso aqui comigo, go ó. like this with me. Relaxa. Relax. Você sabe por que você tem que relaxar? Do you know why you need to relax? Jesus não está apavorado. Jesus isn't panicking. Jesus não ligou pro 911. Jesus didn't call 911. Jesus não acordou hoje e falou assim, nossa, Jesus didn't wake up today and go, what? tua situação me pegou de surpresa. This situation caught me off guard. Não sabia que isso ia acontecer. I didn't know this was going to happen. Meu Deus. My God. Liga pro médico. Call the doctor. Não, Jesus não está apavorado. No, Jesus is not panicking. Você precisa entender You need to understand que no reino that in the kingdom, só cabe gente mansa. there's only meek, Só cabe gente controlada. people who have control, Gente equilibrada. people who are balanced. Por isso que não dá para aceitar. That's why you cannot accept. Você me desculpa, Forgive me, mas não dá para aceitar. but I can't accept Quando um crente, when a Christian ele fala assim, says like this, esse é o meu jeito. that's how I am. Sempre fui assim. I've always been like this. Sou assim por causa do meu pai. I'm like this because of my Por parents, causa do meu vô. because of my grandparents. Não tem como. There's no way. Você não tem como ficar desse You jeito. cannot stay like this. Você não tem como herdar nada do teu pai. You cannot inherit anything from Porque a your partir do father. momento Because from the moment que você tem um encontro verdadeiro com Jesus that you have a Cristo, true encounter with Jesus a Christ, natureza do velho homem sai the old man e a nature leaves, natureza de Cristo entra. and the nature of Christ enters. Pedro, Peter, antes da cruz, before the cross, tirou a espada. took his sword. Jesus falou, relaxa. Jesus said, relax. Pedro, Peter, depois da cruz, after the cross, em uma prisão, in a prison com 16 soldados guardando ele, with 16 soldiers, o que Pedro foi fazer? what did Peter do? Dormir. He slept. Relaxou. He relaxed. Existe o crente antes da cruz. There is the Christian before the cross, Existe o crente depois da cruz. and there's the Christian after the cross. Você é muito cabeça quente? If you are too hot-headed,
Você não morreu na cruz ainda não, You cara. haven't died at the cross yet. Você está lá pendurado, You're still hanging there, mas vivinho ainda. but alive. Resistindo com toda a força da carne que você pode. Resisting with all the flesh that you can. Deixa hoje Leave it today. o velho homem The old man na cruz com Cristo. at the cross with Christ. Paulo, Paul, ex-assassino. an ex-assassin, De repente ele escreve em uma das suas cartas: writes a letter. Sejam meus imitadores, Be imitators of me como eu sou de Cristo. as I am of Christ. Tenho a minha natureza, Do what I do como eu tenho a natureza de as Cristo. I do that of Christ. Olha que lindo. Look how beautiful. Cara que matava A guy who would kill por prazer. for pleasure. De repente, porque ele tem Cristo, Suddenly now, because he has Christ, ele está mandando os he's judeus telling the Jewish people que queriam matar ele. who wanted to kill him, Fala, agora você me imita. he said, now imitate me. Moisés, Moses, o libertador de Israel. the deliverer of Israel. A Bíblia diz The Bible says que ele foi o homem mais manso de todos os homens na terra. that he was the meekest man of all on earth. E Jesus disse: And Jesus said, aprendei de mim, learn from me, que sou manso e humilde de coração, who am meek and humble in spirit, e vocês vão encontrar descanso in heart, and you will find rest para a vossa alma. for your soul. Você está cansado? Are you tired? É que você está distante de Cristo. Then it's because you're distant from Christ. Você quer descansar? Do you want to rest? Aprenda com Cristo. Learn with Christ. Por que ser manso? Why to be meek? Jesus falou assim: bem-aventurados mansos, Jesus said, blessed are the meek, porque eles herdarão a terra. for they shall inherit the earth. Que terra aqui que ele está falando? What earth is he speaking on here? Que terra? What earth? A terra prometida The promised para land nós. to us. O que ele está falando aqui? What is he speaking on here? Lá dentro só entra manso. In there will Agora ele only fala enter de meek. herdar. And now he speaks of inheriting. Herdar promessas. Inheriting promises. Eu acredito que nós vamos herdar lá. I believe we will inherit there, Mas tem manso aqui que vai alcançar a promessa também. Ó. but there are meek here who will also reach O promises. que Jesus está falando aqui? What is Jesus saying Se here? você for manso If you are meek em mim, in me, você vai crescer, you will grow, você vai prosperar, you will prosper, você vai adquirir, you will você acquire, vai fazer, you will porque eu do, vou poder confiar em você. because I will be able to entrust Você não you. vai ser um cara agitado. You're not going to be an agitated person. Eu podia fazer um apelo agora, né? I could do an altar call now, huh? Chamar os nervosinhos para vir aqui na frente. Call all the nervous people, the anxious people up front. Será que eles iriam? Would they come? Chamar os nervosinhos. Call the little angry people. Eu acho que ia ter esposa empurrando o marido assim. I think there would be wives like telling their husbands Mas to ia ter go. marido também cutucando muita mulher brava, But hein? there'd be a lot of husbands poking at their angry wives. Tem marido e mulher hoje falando assim: fala, Deus. There's husbands and wives today saying, "Speak, God." Bem-aventurado Blessed os que têm fome e sede de justiça, are those who hunger and thirst for righteousness, porque eles serão fartos. for they shall be satisfied. Primeiro, First, você descobre que você é pobre de espírito. you discover that you're poor in spirit. Aí sua pobreza And then your poorness causa uma tristeza, causes a sadness aonde causa você chorar. which causes you to cry. Depois que você chora, And after you cry, Jesus te consola. Jesus comforts you. E aí quando ele te consola, And then when he comforts you, você fica you manso. become meek. Ou seja, In other words, você se esvazia de você mesmo, you empty of yourself, de suas glórias, of your glories, de suas conquistas, of your conquests, do seu ego. of your ego. Você chega aqui neste versículo 6, You arrive here on verse 6, vazio. empty. Só que vaso vazio But an empty vessel não para em pé. doesn't stand. Não para em pé. It doesn't stand. Então vazio, So empty, você começa a sentir fome e sede.
you start to feel hunger and thirst. Então você tem que comer e beber. And so you have to eat and drink. Jesus então abre o seu apetite para a justiça. And so Jesus opens up your appetite for righteousness. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. O que é justiça? What is righteousness? Bem-aventurado os que têm fome e sede da palavra. Blessed are those who hunger and thirst for the word. Da palavra. Of the word. Quando você reconhece a tua pobreza When you recognize your poverty e você passa a chorar, and you cry ser consolado por and Cristo, you're comforted by se Christ, esvazia de si you mesmo, empty of yourself, aí você passa a ter fome. and then you start to hunger. Fome do quê? Hunger for Da what? palavra. Of the word. E quanto mais você come e bebe da palavra, And the more you eat and drink of the word, mais o seu apetite the more your appetite se abre opens para adoração, for worship, para o servir, for serving, para ministério, for ministry, para se renunciar, for letting go of yourself, para uma busca profunda, for a deep seeking, para compromisso, for a commitment, para a igreja. for the church. Quanto mais você se alimenta da The palavra, more you feed from the word, mais o teu espírito se fortalece the more your spirit is strengthened com as coisas de Deus. with the things of God. Você perde o medo da palavra You lose the fear of the e word, você passa a querer, and you start to want, a desejar to o desire cumprimento da palavra na tua vida. the fulfillment of the word in Você your se life. aproxima da palavra. You get closer to the Você word. quer o poder da You palavra. want the power of the Você word. quer a transformação da You want palavra. the transformation of the word. Sabe por que você não se envolve? Do you know why you don't get involved? Sabe por que você não tem compromisso com as coisas de Deus? Do you know why you don't have a commitment with the things of God? Sabe por que você não ora? Why you don't pray? Sabe por que você não lê a Bíblia? Do you know why you don't read the Bible? Sabe por que você não fica na Do igreja? you know why you don't stay in the church? Sabe por que você não ajuda em nada? Do you know why you don't help in anything? Sabe por que você tem um ministério Do dormente? you know why you have a sleeping ministry? Você quer que eu te fale a You want verdade? me to tell you the truth? Você está sem fome. You're not hungry. Você está sem fome You are not hungry da palavra. of the word. Você só lê o que você quer. You only read what you want. Você só come o que você quer. You only eat what you want. Mas você não deixa o cozinheiro Jesus. But you don't leave it with Jesus. Você não deixa o cozinheiro Jesus You don't allow the chef Jesus preparar a tua refeição. to prepare your meal. Você está sem fome. You're without hunger. Um dia eu encontrei uma pessoa, One day I encountered someone, anos sumida da igreja. years out of church. Estou bem com Deus. I'm good with God. Está bem com Deus. You're good with God? Não, eu faço meu devocional em casa. No, I have my devotional at home. Faço meu culto. I have my service Você there. faz. You do? Deus fala contigo. God talks to you? Fala. Yes, He E Ele does. nunca ministrou na tua vida. He's never ministered in your life. A importância de congregar. The importance of a congregation, A importância da comunhão. the importance of communion, A importância da igreja. the importance of the church. Aí ele ficou me olhando. And then they stared Se at me. nunca ministrou na tua vida, If He's never ministered that in your life, então é você que está cozinhando para você then mesmo. you're the one that's cooking for Você está yourself. sem fome de Deus. You're not hungry for God. Sabe por que você está sem fome? Do you know why you're not hungry? Fome da palavra, Hunger for the word, sede da palavra. thirsting for the word. É assim que Deus trabalha. This is how God works. Quanto mais a gente bebe, The more we drink, mais Ele enche, the more He fills, mais Ele dá. the more He gives. A fonte não seca. The fount doesn't dry. Quando eu prego, When I preach, eu tenho uma tranquilidade I am at peace de que eu posso beber that I can drink o tanto que eu quiser, however much I want, porque vai sempre vir um because someone will always e come encher esse copo. and fill this cup. É assim com Deus. That's how it is with Quando God. você tem fome, When you're hungry, você vai comendo you will eat, e Ele vai te and dando. He will give it Você to vai you. bebendo You go drinking, e Ele vai te and dando. He goes giving it to you. O que não pode acontecer What cannot happen é você parar de ter fome is for you to stop e being parar de hungry ter sede. and for you to stop Se eu being parar de thirsty. beber, If I stop drinking, Ele para de vir. He stops coming. Se você parar de comer, If you stop eating, Ele para de te dar. He stops giving. Então
bebe, Tamires, So drink, Tammy. que a fonte não seca. The fount doesn't go dry. Mas você sabe por quê? But do you know why? Você está sem fome You are not hungry da palavra? of the word. Você sabe o que atrapalha Do you know what interrupts uma boa refeição? a good meal? Aperitivo. Appetizer. Você sabe por que você está sem fome? Do you know why you lack hunger? Aperitivo. Appetizers. Um bom brasileiro. A good Brazilian. O Max não está aí, né? Max isn't here. Um bom brasileiro A good Brazilian sabe se comportar em um rodízio. knows how to behave in a rodizio. O garçom chega The waiter arrives com aperitivo. with the appetizer. Pão de queijo, Cheese bread, banana frita, fried banana, mashed potatoes. purê de batata. O que ele está querendo fazer? What is he trying to do? Te encher. He's trying to fill you up Pra você comer menos carne. for you to eat less meat. O Max é crente. Max is Christian. Ele não faz isso. He doesn't do that. Perdoa, Max. Forgive us, Max. Essa coisa do velho homem. This is of the old man. Ele tenta te encher. They try to fill you up. O que o bom brasileiro faz? What does a good Brazilian do? O bom brasileiro A good Brazilian protege o apetite. protects their appetite. Eu já sentei com o brasileiro. I've already sat with Brazilians. Ele vai lá, pega o arroz, They get rice pega o feijão, and beans, pouquinho, a little bit. coloca na mesa. They put it at the table. Enquanto a carne não vem, Until the meat arrives, ele não toca no arroz e no feijão. they don't touch the rice or beans. Sim ou não? Yes or no? Você sabe o que ele está fazendo ali? Do you know what they're doing there? Protegendo o seu apetite. Protecting their appetite. Por que você não tem fome Why are you not hungry da palavra? of the word for the word? Você não protege o teu apetite. You don't protect your appetite. Você se alimenta dos aperitivos desta terra. You feed from the appetizers of this Aí earth. quando você chega na mesa, And then when you arrive at the table, você não está com fome. you're not hungry. Quando você chega na mesa, When you arrive at the table, você já está cheio. you're already full. Você não protege o teu You apetite. don't protect your appetite. Aí você chega aqui cheio, And then you arrive here full, cheio, full, sem fome. without hunger. E presta atenção. And pay attention. Quando eu era criança, When I was a child, a minha mãe, my mother, ela sabia she knew quando eu estava com fome when I was hungry ou quando eu já tinha me enchido de porcaria antes do almoço. or when I had already filled myself up with junk before lunch. Era a minha atitude na mesa que me condenava. It was my attitude at the table that would condemn me. Você consegue fingir muita coisa, You can pretend many things, mas você não consegue fingir que você está com fome. but you cannot pretend you're hungry. A comida não entra. The food doesn't go down. Você não consegue fingir. You can't pretend. Pô, Patrícia, você está aí. Oh, Patricia, you're here. Me perdoa. Forgive me. Lá eles não fazem isso. They don't do that there. A tua atitude Your attitude, diante da mesa your actions at the table te revela reveals who you are. se você está com fome If you're hungry ou não. or not. Qual que é o problema? What is the problem? Por que você não se envolve? Why do you not get involved? Você não protege o teu apetite. You don't protect your appetite. Você se alimenta das fofocas. You feed of the gossip, E nós temos uma predisposição natural and we are naturally disposed, para acreditar em mentira, predisposed to believe in lies, para acreditar em fofoca. to believe in gossip. Você se alimenta das You fofocas. feed of gossip, Você se alimenta das conversas escarnecedoras. you feed off of the carnal conversations, Você se alimenta das notícias ruins. you feed off of bad news, Você se alimenta das desgraças. you feed off of disgrace. Quando você chega aqui, And when you get here, você já está alimentado. you're already fed. Você não tem força. You don't have Você strength. não tem fome. You don't have Por hunger. isso que você não anda para That's why you frente. don't move forward. Tem crente hoje There's Christians today que ele está se segurando em uma corda. that are holding onto a rope. Tem crente hoje There's Christians today que vem só em culto de Santa Ceia. that come only at Holy Communion O culto mais services. cheio nas igrejas em volta desta terra The most filled services around the earth é o culto de Santa are Ceia. the Holy Communion services. Cadê a tua fome? Where is your hunger? A
Aí cheios na mesa, So filled at the table, cheios de aperitivo. filled by appetizers. Aí orar And then to pray, é uma eternidade. it's an eternity. 5 minutos de oração 5 minutes of prayer é igual 3 meses. is like 3 months. Não passa. It doesn't go by. Aí lê a Bíblia, Then you read the Bible. não tem graça. It's not fun. É boring. It's chato. Você não entende nada. You don't understand anything. Culto muito longo, Too long of a service. inaceitável. Unacceptable. Louvor, Worship, chato. annoying. Pastor, não Pastor prega nada. doesn't preach well. Igreja, então, The church, de vez em quando. sometimes. Presta atenção. Pay attention. A tua falta de fome Your lack of hunger não é culpa de Deus. is not God's fault. Não é culpa da It's igreja. not the church's Não é fault. culpa do pastor. It's not the pastor's E não é fault. culpa das lutas. And it's not the fault of your É a tua battles. barriga It is your belly que anda muito cheia. that's too full. Porque quem decide colocar para dentro Because who decides to put it down da tua alma, into your do soul, teu espírito, into your spirit, é você. is you. E você é um produto And you are a product daquilo que você come. of what you eat. Eu não acordo um dia I don't wake up one day e falo, a partir de hoje, say from this day forth, eu sou um advogado. I'm a lawyer. Não é assim que funciona. That's not how it works. Como é que eu viro um How do I advogado? become a lawyer? Eu vou para uma I go escola to school comer dos livros and I eat the books de advocacia. of law. 4, 6, 8 anos depois, 4, 6, 8 me years later, alimentando feeding desses livros, from these books, eu tenho o direito I have the de right ser advogado. to become a É lawyer. assim a tua vida espiritual. That is your spiritual Você não life. acorda um dia You don't wake up e one fala, eu day vou fazer. and say, I'm gonna do. Você precisa querer comer. You need to want to eat. Por que eu não estou comendo? Why am I not eating? Porque você não está lá começando na pobreza. Because you're not there starting in the poorness. Porque quem é pobre Because those who are poor pede comida. ask for food. Quem é rico Who is rich é autossuficiente. can do things on their own. Estão no controle. They're in control. E o bom, And the good, você sabe como é que funciona? do you know how it works? Eu vejo isso como pastor. I see this as a pastor. O bom de lidar com gente, The good part of dealing with people, com crente, with Christians, é lidar com gente, com crente que tem fome. is working with Christians who are hungry. Funciona quem tem fome. It works for those who are hungry. O ruim é quando você fica com uma colherzinha, What's hard is when you have a spoon fazendo aviãozinho. and you do airplane. Abre a Open your boquinha. mouth Mais a little um. more. Você tem que fazer isso com um baby. You have to do that with a baby. E tem muito crente baby. And there's many baby Que a Christians. gente tem que ficar forçando a, música, a comidinha na You have to boca. keep forcing the food down. Tá sem fome. They're not hungry. Baby rejeita Baby rejects o que é bom pra ele. what's good for them. Baby quer The baby wants batata frita, French fries, mas rejeita um brócolis. but they reject broccoli. Assim é muito crente. That's how many Christians Isso eu are. não quero. I don't want that. Isso não serve pra mim. That's not good for me. Isso não dá. Not this one. Abre a boquinha. Open your mouth. Porque crente bom Because a good Christian é quando você tem fome. is when you're hungry. Porque quem tem fome Because those who hunger vai atrás. goes after. Quem tem fome Those who hunger quer comer. want to eat. Quando você quer, When you want, você corre you atrás. go after. Ninguém precisa te pedir. Nobody needs to ask you. Você se oferece. You just offer. Veja aquela mulher I see the lady com fluxo de sangue. with the blood issue. Jesus Cristo passando Jesus Christ passing a by, caminho da casa de Jairo. going to Jairus' house. Uma multidão A pressionando. crowd pressing up against him. De repente ela olhou para ela mesma Suddenly she looks at herself e falou assim: eu tô com fome. and she says, I'm hungry. Eu tô com fome. I'm hungry. Se eu tocar nas vestes dele, If I touch his clothes, eu tô com fome. I'm hungry. Tá difícil eu chegar lá. It's hard, but I'll get there. Tem uma multidão. There is a crowd. É perigoso me matarem. Dangerous, they might kill Mas me, eu tenho uma fome no meu espírito. but I have a hunger in E my eu vou spirit. chegar. And I'm gonna get there. Eu tô com fome. I'm hungry. De repente tem um outro centurião. Then there's another centurion Tava com seu servo em casa morto. with his servant at home De dead. repente ele olha And then he looks. e fala: eu tô com fome. And he says, I'm hungry. Jesus, Jesus, a minha fome é tanta. my hunger is Você não so. precisa nem ir lá. You don't even have to go Só there. libera uma palavra. Just send forth a Que eu word. sei que a palavra chega Because I know lá. the word will arrive De there. repente Pedro And then Peter, está no meio de uma tempestade. in a storm, Vê Jesus andando sobre as águas. sees Jesus walking Ele upon fala: the water. He says, Jesus, Jesus, eu tô com fome. I'm hungry. Faz eu andar sobre as make águas me também. walk upon the waters De as repente well. Moisés Suddenly Moses, está no monte he's on a e mount. fala: tô com fome, And he Deus. says, I'm hungry, God. Deixa eu ver a tua glória. Let me see your glory.